Doutora, eu já vou começar ali. A primeira coisa que eu vou pedir para a senhora, o seu currículo. Essa é a primeira coisa que eu vou pedir. E aonde a senhora atende, como é que a pessoa te procura e como é que ela te acha? Então, eu sou Ana Beatriz, eu sou formada há 8 anos, me formei pela Univale, ali em Itajaí. Iniciei uma pós-graduação primeiro em teoria do psicodrama, acabei depois partindo para uma outra pós-graduação, onde eu estou aprendendo teoria cognitivo-comportamental e também cursei mestrado, o que eu acabei não concluindo. É um mestrado. O mestrado eu acabei não concluindo, mas atendo em Itajaí presencialmente e online em qualquer lugar do país, né? Onde você estiver, eu consigo te atender. Hoje em dia, com essa facilidade, atendemos pessoas de todos os lugares. O teu Instagram tá ali, mas e o teu telefone? Se alguém quiser consultar, marcar uma consulta, qual é o teu número? 47 99782 6067. Novamente? 47 99782 6067. Beleza, então começamos, né, João? A primeira pergunta eu já vou fazer de cara. Vamos lá. Quais são os maiores problemas que você atende dentro do seu consultório? Assim, geralmente, o que seriam os maiores problemas de um casal hoje em dia? Quais são os problemas mais recorrentes? Então, uma demanda que eu atendo muito de casais que estão juntos há mais tempo é a questão da infidelidade. E essa infidelidade, ela não tem a ver só com o sexo propriamente dito. Tem a ver com trair um contrato, trair um combinado. Então, muitas vezes, o parceiro está lá trocando mensagens com outra pessoa e isso, para a mulher, ou para o homem, vice-versa, já é considerado uma traição. E aí, acaba que a pessoa, né, interrompe o relacionamento, intercorrem brigas e tudo mais. É uma questão que aparece muito no consultório, né? Da infidelidade. Doutora, eu vou fazer uma pergunta. Porra, ela vai soar um pouco pesada, mas eu preciso perguntar. Tá. Assim, existe diferença na justificativa da infidelidade masculina e na infidelidade feminina? Ou assim, o marido fala que traiu por causa disso, a mulher fala que traiu por causa disso. Quais são as diferenças? Quais são as nuances? Ou são coisas comuns aos dois sexos? Ai, ótima essa pergunta. Porque, assim, o cérebro feminino e o cérebro masculino funcionam de formas diferentes. A mulher, normalmente, vai reclamar que faltou afeto, que faltou carinho. É mais no campo da afetividade. Já o homem vai reclamar que faltou novidade, que faltou desafio, que ele não se sentiu instigado pela mulher, que ele não sentiu que existia coisas novas na relação. Mas esse é o casamento, né? Tô errado, João? Bem, joguei na fogueira também. Agora me colocou na fogueira, né, Rui? Eu penso que dentro de um relacionamento, a parte que nos toca, né, no campo da saúde mental da medicina, são as partes dos transtornos, né? E quando nós percebemos que não há transtorno, mas há algo comportamental, então é a doutora Ana que invoco, né, para que possa nos prestar aí o auxílio ao casal, porque é comum também, né, Ana, o casal, algum dos cônjuges está passando algum transtorno mental, né, temporário, e isso acabar acarretando num problema de relacionamento, né? Mas então a gente tem que fazer essa diferenciação, né, Rui? A gente precisa diferenciar quando que o transtorno mental ele está causando um problema conjugal e quando que esse problema é um problema comportamental, e a gente precisa estar sempre aliado, lado a lado, né, doutora Ana e eu, para que a gente possa fazer essa diferenciação e poder ajudar o casal. Doutora, vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou sobre a traição virtual, que geralmente eu sempre falo, eu penso da seguinte forma, essa é uma posição minha do Rui, e não sei, em algum momento eu absorvi isso. Entre você pensar, idealizar e concretizar, falta a oportunidade. Então, se no momento eu estou conversando com uma mulher no Instagram, no WhatsApp, Facebook, ou seja lá qual for, e estou combinando, falando de coisas com ela, na verdade, na minha cabeça já aconteceu, o que está me faltando é a oportunidade. Então, assim, isso é muito comum acontecer mais com homens ou com mulher, ou hoje é uma coisa normalizada? Porque a gente sempre fala assim, porque o homem fica falando com mulher, mas é uma coisa comum, ou o homem continua sendo o maior infiel? Vamos lá, vamos fazer essa pergunta. Então, acontece dos dois lados. Tanto o homem quanto a mulher traem.
Mas na minha experiência clínica parecem mais homens que traem, né? Os motivos variam, como eu falei. A mulher normalmente é algo mais emocional, o homem é algo mais que, poxa, não instiga, não há novidade. E... Vou fazer uma pergunta para você. Posso... Eu queria perguntar. Assim, tá bom. Eu vou pegar... Hoje eu faço o papel do João Roberto Marcelino e vou tentar te recordar aqui, né, Rui? Vai lá. É porque é o seguinte. Então, assim, eu fiz essa pergunta e ela tem um porquê. Vamos lá. Então, o homem e a mulher traem, mais o homem que trai, certo? Sim. Mas existe diferença na traição. Foi o que a senhora falou, que na verdade a mulher reclama da falta de afetividade, talvez do momento do homem não ter escutado, não ter dado atenção. O homem, ele é diferente. Ele é uma coisa mais visual. O homem é visual. O homem olha a mulher bonita, isso, aquilo. Ele geralmente, o que atrai ele é o estético. E a mulher, aquilo que ela ouve. Só que a pergunta é a seguinte. Quando o homem ele trai, eu não estou afirmando, é uma pergunta. Eu só vou voltar ali porque daqui a pouco eu tô tomando até porque eu tenho controvérsias aqui, mas claro. Vamos lá, eu tenho controvérsias aqui na afirmação passada. O homem que trai, muitas vezes, a pergunta, será que ele consegue separar isso da afetividade? E a mulher, quando ela trai, será que ela já não viu que aquele homem já não satisfaz mais, ela em mais alguma coisa? Ela já não está substituindo, trocando ele? Ela achou que aquele outro homem é melhor do que o marido dela? Coisa que talvez o homem não veja no relacionamento dele. Eu sei que é uma pergunta cabulosa, mas vamos lá. Então, a mulher, normalmente, quando ela trai, realmente, ela procura alguém que dê a ela aquilo que o marido não está dando, que é o afeto. Já o homem, ele pode trair mais por um instinto carnal. Tem a ver com o que você está dizendo, né? Então, faz sentido. Porém, pensar que o homem não vai se envolver emocionalmente mais tarde com essa pessoa com quem ele está tendo um caso é uma armadilha. Porque a gente não consegue não se envolver. Isso não existe, né? É uma armadilha. A gente acaba, sim, se envolvendo com o passar do tempo. Quanto às traições, né? A pessoa que trai... Até o doutor falou um pouquinho sobre talvez ter um transtorno, talvez não ter... É mais comum as pessoas que têm transtorno narcisista, as pessoas que são psicopatas traírem, mas também quem tem desvio de caráter. Nem tudo é transtorno, sabe? Então, assim, o que me parece nesse caso aqui é que a gente tem esses diagnósticos, né? Que são diagnósticos são muito, muito pesados, muitas vezes até misturados com diagnósticos malvados, né? Muito trabalho de caráter, às vezes mau caratismo. Mas me parece também que alguns dos transtornos que podem levar uma pessoa a fazer isso são transtornos que levam a pessoa a se tornar uma pessoa mais impulsiva. Sabe? A pessoa, por estar num momento de impulsividade, às vezes um tipo de transtorno que leva a uma hipersexualidade. Então ela já não está mais satisfeita com aquilo que ela tem, mas não por insatisfação ou por falta de, né? Mas pela busca do excesso do sexo, por exemplo. Né? Então, como a gente pode ver alguns casos de bipolaridade, né, em que a pessoa tem como fenômeno, né, aí vamos chamar de sintoma para ser melhor entendido, a hipersexualidade e a impulsividade. E aquela pessoa então vai buscar por momentos de emoção, momentos de grande emoção, mas não lhe falta nada. Não está lhe faltando nada dentro de casa. Não está lhe faltando. A mulher não está... A mulher jamais deixou de... E essa própria pessoa ama também o seu cônjuge, mas está no momento doente. Então a gente tem todos esses transtornos mentais que podem acarretar em situações como traição. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Ana, né? Porque eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para perguntar, né, Rui? Vamos lá. Tá, vamos lá. Uma pergunta bem legal. O que tem se modificado? Vamos pegar mais ou menos como marco temporal o ano 2000. Mas não precisa ser o ano 2000, né? Vamos pegar mais ou menos o marco temporal para dizer um antes e depois. O que tem se modificado, tanto no início do relacionamento, quanto na continuidade do relacionamento, né? Um antes e depois de tantas mídias, um antes e depois de tanta internet, de tanta possibilidade de comunicação que a gente tem hoje, doutora? Então,
Com a modernidade, o advento da internet, a gente vê uma mudança significativa nas relações. Se você for perguntar para os seus avós, por exemplo, como que eles se conheceram, eles não vão dizer que se conheceram no Tinder, né? Certo. Então, hoje, com redes sociais, com aplicativos de relacionamento, as pessoas têm muito mais facilidade de encontrar pessoas, porém, essa quantidade não significa que, de fato, vai existir qualidade, né, nas relações. Então, a gente consegue perceber que antigamente você acabava se relacionando com um vizinho, um colega de faculdade, alguém do trabalho. Alguém que um amigo, alguém que tinha casal, apresentava um irmão, apresentava um primo. Exatamente. Alguém da rede social que não era da internet, né? Era da sua rede social própria, né? Rede social mesmo. Uma rede social de verdade, né? E isso até nos passava uma confiança, né? Nós nos sentimos mais seguros, alguém que era conhecido de conhecido. Hoje em dia você conhece um total estranho, né, na internet, e você sai com essa pessoa para se relacionar. E, além disso, você tá conversando com mas tem B, C, D te mandando mensagem, e aí, você pode comparar, por exemplo, com uma plataforma de streaming. Você tá ali escolhendo uma diversidade de filmes para assistir, mas você acaba não escolhendo nenhum. Tem uma diversidade muito grande e você acaba não escolhendo nenhum. Não vê nenhum completo. Isso não gera uma exaustão mental e emocional na pessoa, doutora? Sim, com certeza. Isso também não dificulta o próprio relacionamento, assim, a questão das possibilidades. Então, vamos lá. Hoje eu posso pegar no aplicativo, olhar para uma porção de gente, posso conversar com uma porção de meninas ao mesmo tempo. E isso não torna meu relacionamento superficial, porque é o seguinte, se tu não quiser, tem quem quer, se tu não quer, a outra quer, o outro quer. Então isso não faz com que as pessoas também tenham um desprendimento muito maior, que não consigam investir no relacionamento, que não queiram conhecer outras pessoas realmente de forma profunda. Isso não atrapalha o relacionamento? Sim, com certeza. Até porque hoje em dia, quando a gente tá se relacionando com alguém, na primeira dificuldade, a gente acaba a relação e vai para a próxima, né? Não tem mesma lógica do aplicativo. Uhum. Então, poxa, não tá legal aqui, um mínimo deslize da pessoa, próximo. Mas né? Isso é impressionante, porque sabe que eu tive pais que vieram conversar comigo e eles davam um tablet pro filho. E já a gente vai encontrar onde é que isso vai terminar, tá? O pai dava o tablet pro filho. E o filho tinha lá 1000 joguinhos para jogar. E a primeira dificuldade de cada joguinho, ele passava ao próximo. Então, o que a gente começou a fazer lá na clínica? Deu um videogame. Não, vão dizer que o médico tá ficando louco falar uma coisa dessa. Deu um videogame com 3 jogos. E quando terminar os 3 jogos, vai ganhar um quarto. Então, ele vai ter a dificuldade de cada brinquedo que ele tá tendo. Né? Que é mais ou menos o que tá acontecendo, né, doutora? Sim. A senhora falou aí, né? Então, quer dizer, não tem mais a dificuldade de se manter um relacionamento, é isso? Isso. A gente não persiste mais naquilo que é difícil, né? Uhum. As nossas relações hoje são bastante superficiais. E aí entra aquelas coisas, né? Quais são esses problemas que geralmente são comuns? Quando acaba o dinheiro, acaba o amor? Essa é uma pergunta. E, assim, é uma delas, mas geralmente... A minha avó dizia que quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, é uma coisa também comum das pessoas reclamarem que chegar assim, tô terminando porque a nossa vida tá uma porcaria, porque não conseguimos ir pra frente, não progredimos. A falta de dinheiro atrapalha realmente o relacionamento? Com certeza. Existe uma teoria dentro da psicologia onde a gente fala que existem 3 pilares essenciais para um vínculo de um casal. Esses pilares seriam a sexualidade, o projeto em comum e o lado emocional, né? O lado afetivo. Quando a gente fala em projeto em comum, a gente vai falar em dinheiro, a gente vai falar em valores, perspectiva de futuro. Então, sim, muitas vezes se falta o dinheiro, talvez esse pilar desmorone, sabe? E sem os 3 pilares direitinho erguendo essa casinha, que é o vínculo, a casinha desaba. Mais ou menos assim. A doutora falou sobre uma pós-graduação que ela fez em psicodrama. Né? E isso muito me interessou. A gente consegue utilizar o psicodrama dentro de uma terapia de casal? Quer dizer, a pergunta principal seria, né? E daí eu quero que a doutora fale mais sobre isso agora. Mas a pergunta principal seria, quais ferramentas, né, quais mecanismos a gente pode utilizar na reestruturação, nesse serviço, nesse trabalho de reestruturação de um casal que está já com o relacionamento tão amargurado, mas que quer tentar manter esse relacionamento?
Então, a gente vai buscar entender qual que é o pilar mais forte dentro dessa relação. Então, por exemplo, é o afeto. Eles se amam muito, apesar de já não terem mais tantos projetos em comum. Eles mudaram, amadureceram, então, de repente, aquela mulher ela já não é mais tão interessada em coisas que ela era interessada no passado, ele também mudou, e eles não estão mais se encontrando com relação a perspectivas de futuro. Mas eles se amam. Então, a gente pega esse pilar que é forte, trabalha muito ele, para que a gente consiga reestruturar o pilar que está faltando. Interessante. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso. Assim, a senhora falou de 3 pilares ali que precisa ter, que a pessoa precisa manter para que o relacionamento seja forte. E eu vejo que as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de falar de relacionamento. Até porque os nossos relacionamentos hoje são superficiais. A gente acabou de falar que a pessoa deu um problema, vai pra frente. Conheci aqui, não, essa aqui eu achei bonita, ó, tem olho claro, a cara é loura, essa daqui é assim, é magrinha, o cara aqui é fortão. E as pessoas vão passando e vão testando. Não deu certo, deu algum problema, não gostei dele, ele falou uma besteira, joga pra fora, vamos continuar. E as pessoas acabam também não sentando. Para sentar assim, ó, vamos conversar. O que você acha? O que você quer do futuro? O que você está pensando em construir? Projetos, filhos. Pensa em ter filho ou não pensa em ter filho? Não quero ter filho. Não, quero ter filho. O que você vai fazer da sua vida? Não, eu quero fazer uma pós-graduação, fazer isso, fazer aquilo, quero fazer concurso. E você, não, para mim tá bom, minha vidinha assim, não sei o quê. As pessoas não conversam, João. Elas não falam nem de sexo, assim. Beleza, sexo, tem que falar. Sim. Ô, João, como é que funciona o sexo pra você? Quantas vezes por semana? Isso, aquilo, assim. Não, eu não gosto. Pra mim é uma vez por mês. Então, eu sinto muito, filha. Pra mim não vai dar. Então, cara, eu falo isso brincando, mas é uma realidade. As pessoas têm que discutir. Eu tô errado, doutora? Tá certo, tá certíssimo. Você falando, eu lembrei de uma pergunta que me fizeram no Instagram recentemente. Me perguntaram assim, poxa, por que toda mulher é interesseira? E aí eu falei, calma, não é bem assim. A gente tem que pensar que a gente não pode demonizar a palavra interesse. A gente tem que Todos ter interesse no outro. Sim, todos nós temos. Se não tiver interesse no outro, isso é muito estranho. Claro. Sabe? Então, eu posso ter o interesse, por exemplo, em ter filhos com a pessoa. Eu posso ter interesse e aí a gente vai manejando aquele projeto em comum. Quero ter filhos. Eu posso ter interesse em ter uma família. Eu posso ter interesse em não ficar sozinha, porque eu não gosto de ficar sozinha. Então, quero investir na minha carreira. Eu posso ter interesse financeiro, sim, de ter uma estabilidade financeira junto de uma pessoa. O que a gente vai observar é se a partir do momento que esse interesse ele é alcançado. Então, de repente, eu tive um filho com essa pessoa. Será que o vínculo se mantém? Sabe? Existe afeto suficiente? Existem todos esses pilares que mantêm o vínculo de pé? É muito interessante porque hoje as redes sociais, e a gente vê nas redes sociais isso, a rede social simplificando e objetivando coisas da vida que são tão subjetivas, né, Rui? São coisas que são tão complexas e a rede social ela tenta facilitar, e às vezes facilita demais e acaba criando esse tipo de vício para as pessoas, né? E deixa tudo muito raso, né? Deixa os relacionamentos eles se tornam coisas muito rasas, né? Então eu gostaria de saber da doutora, né, quais são os casais que devem ser chamados para fazer uma terapia de casal, né? Quais são as pessoas que devem levantar a antena, pelo menos um sinal vermelho de que algo não está indo bem, eu preciso procurar ajuda, né? Como é que a gente encontra essas pessoas, doutora? Então, pensando nessa teoria que eu falei, onde existem 3 pilares para uma relação saudável, quando o casal observa, por exemplo, que tem muito projeto em comum, mas não tem a sexualidade, por exemplo, ou até mesmo o afeto está fraco. Então, eles são sócios. Eles não são... eles têm só projeto em comum, eles são sócios, né? É uma sociedade de fato que a gente fala no direito. É uma sociedade. São amigos dividindo uma casa. Agora, o casal tem afeto, mas não tem mais sexo. Pô, eles são amigos. Certo. Ou tem sexo, mas não tem afeto, não tem projeto em comum. São amantes. É preciso que as 3 coisas estejam alinhadas. A partir do momento que você percebe que não estão, você precisa buscar ajuda. Então a gente precisa cuidar com uma sociedade, com a amizade e com o amante. Né? Para não se tornar sócio, amigo ou amante do nosso cônjuge, né? E aí vem uma pergunta que eu achei interessante. Ou se tornar os 3 também, né? Se tornar os 3. Falou de amigo. Homem casado, mulher casada, ou no relacionamento.
Tem amigo, é meu melhor amigo, minha melhor amiga? Muito bom. Essa é a Nossa, pergunta. Eu joguei aí você ali. me colocou numa saia justa, hein? Claro, vamos lá. Assim não é porque ela é minha importante melhor a gente amiga, eu vou trabalhar ali isso. conversar com ela. Sexo oposto, será que existe essas coisas? Funciona isso? Olha, é bem complicado, porque isso tem muito a ver com o contrato da relação, sabe? Quando você começa uma relação, você vai criando vínculo com a pessoa e nesse vínculo vocês vão colocando ali tudo que é certo e errado pra vocês. Vocês vão fazendo o contrato de vocês. Então, de repente, pra mim e pro meu parceiro, não é errado trocar mensagens, tá tudo bem. Mas pra outro casal é muito errado. Não deve, sabe? Então, depende do acordo que se tem. Se eu posso ter amigos ou se eu não posso ter. Escapou bem, né, cara? Pegou, respondeu e não falou nada. Por isso que eu Fugiu ali pela tangente. Por isso que a doutora é tão requisitada lá em Mas Balneário excelente, foi Itajaí, boa. né? É muito bem. Doutora Ana, vou fazer mais uma pergunta para a senhora ali. A racionalização, a idealização de uma pessoa, porque a senhora falou já da questão de ter muito acesso na internet. Então, assim, as pessoas chegam aí na mídia social para falar assim, não, eu quero um homem que tenha mais de 1,80 m, que tenha isso, que tenha aquilo, que seja assim, que seja forte, que seja bonito, isso, aquilo. E aí, e o cara também fala assim, não, eu quero que a mulher seja isso, seja aquilo, blá, blá. Isso não exclui outras pessoas, não permite que, às vezes, assim, eu estou excluindo um monte de gente, porque antigamente a gente conhecia quem estava ali no lugar, né, cara, que estava próximo, era na festinha, no hi-fi, lembra disso, João? No Hi-Fi? No hi-fi? Eu não posso lembrar. Eu não posso lembrar. As festinhas que tinham ali na nossa rua. Então, assim, a gente acabava se aproximando de pessoas que eram conhecidas de outras pessoas, que apresentavam pra gente, e a gente ia se relacionando com essas pessoas que eram próximas a gente. E hoje, não. Hoje, talvez as pessoas, assim, com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, o mundo se torna pequeno e a gente pode conhecer pessoas num ambiente muito maior, mas ao mesmo tempo sem profundidade. E talvez essa questão da idealização não seja muito ruim, porque tu deixa de conhecer pessoas legais por estar idealizando alguém. A gente acaba indo para essa área do inatingível, né? Muitas vezes a gente quer aquela pessoa que não tá nem aí pra gente, sabe? E é aquela pessoa, assim, maravilhosa no Instagram, ela é lindíssima, nossa, é tudo o que eu queria, mas essa pessoa não me dá a menor bola, enquanto tem várias pessoas me dando bola e eu não quero, porque eu quero aquele que eu idealizei. Aquele que é lindo, maravilhoso, tem uma profissão tal, será que... Eu me pergunto, será que essa pessoa realmente quer se relacionar? Porque se ela quisesse... Ou será que ela é realmente aquilo que ela apresenta nas mídias sociais? Será que ela não vende aquela imagem, não é aquilo também? Então você se apaixonou por um personagem, por exemplo, na mídia social todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. É impressionante, né? Impressionante, todo mundo... É verdade, todo mundo tem a vida perfeita, então, né? Mas eu digo, será que essa pessoa que busca esse ideal... Será que ela quer realmente se relacionar? Talvez ela não queira, sabe? Porque se ela quisesse, talvez ela estaria olhando para quem tem interesse nela. Entendeu? Busca algo tão perfeito dentro dos seus sonhos que, na verdade, ela não está querendo se relacionar. Ela está querendo encontrar defeito para não se relacionar, né? Exatamente. Doutora? E como que hoje... E a gente poderia conversar um pouco sobre isso, sobre conversas difíceis, né? Conversar sobre conversas, uma forma até de metalinguagem, né? Conversar sobre conversas. Como que hoje as pessoas estão fugindo de conversas difíceis. Os relacionamentos não estão durando e quando chega na primeira conversa difícil... que tenha que se ter com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu enfim, né, o seu cônjuge, as pessoas não conseguem mais ter conversa difícil hoje em dia. E fogem disso, né? Como é que a gente consegue resolver esse caso, doutora? Sobre fugir de conversas difíceis? Fugir de conversas difíceis. Assim, vamos lá. Eu faço uma pergunta, por exemplo, para minha esposa, ou o João faz para a namorada, tu faz para... E aí o que acontece? A pessoa, ela geralmente escapa, não fala, não quer, ou de repente fica irritada. Então, assim, como é que tu vai conversar com uma pessoa que não quer conversar? Ou começa a adiar essas conversas. Isso, adiar essa conversa. Isso começa a transformar o relacionamento em algo que não se consegue se relacionar. Não dá para se relacionar entre essas pessoas. Não tem relacionamento entre essas pessoas, né? E a pessoa chega lá no consultório para falar com a senhora e tipo assim, e tu vê que só um lado quer conversar e o outro se fecha. Como é que tu vai conseguir fazer com que as pessoas conversem e tentem superar essa barreira? Vocês falando, eu pensei num caso onde a esposa
se queixava de que o marido não expunha seus sentimentos, não falava daquilo que estava incomodando ele. Só que, ao vê-la falando sobre isso, eu percebia que ela não dava espaço para ele falar também. Que, na verdade, era o seguinte, ela queria falar, ela não queria conversar. Interessantíssimo. Ela não dava espaço, ela falava por ele e muitas vezes era muito grosseira com ele e ele acabava ficando muito reprimido. Com medo de pegar, atrapalhar ela falando. Com medo até, exatamente. Com medo até. Então, essas queixas de que eu não tô conseguindo ter um diálogo com meu parceiro, a gente precisa olhar bem de perto. Né? O que aconteceu certa vez no consultório foi de que o marido estava numa situação bem parecida, né? E ele não conseguia conversar, ele não conseguia se abrir com a esposa de forma alguma, né? E é claro, se estava lá no consultório, havia algum transtorno, né, que havia sido diagnosticado, a gente não vai citar nem nome de doença aqui, nem tratamento, mas que após tratado e com muita psicoterapia, ele começou a conseguir se abrir. E o relacionamento dos dois hoje deslancha, vai bem, vai muito bem. E isso é uma dica que fica aqui para quem está nos assistindo agora, né? Pense mais a respeito disso. Porque conversar é importante, né? Conversar com quem se ama é muito importante. Conseguir se abrir, conseguir se divertir, é ali que tudo vai iniciar, né? E esse casal hoje é um casal feliz, que já não aparece mais no meu consultório, mas com certeza continua fazendo psicoterapia, né? E tratado o transtorno que os dois estavam passando, transtorno mental, claro, nos deixam, né? Isso é um problema, tá, Rui? Lá do nosso consultório, porque aí o médico fica de luto, né? O médico fica com saudade nessa hora, né? Que a gente trata, resolve e o paciente vai embora, né? E a gente fica com saudade, né? Mas eles com certeza continuam a psicoterapia. Eu não tive mais contato com eles, mas os familiares e conhecidos, eles de vez em quando falam, né? Eu trato alguns conhecidos desse casal, que tá tudo indo muito bem. E era assim, ele não conseguia ter conversa difícil, mas nesse caso a esposa buscava e ele não conseguia, ele não se abria, né, por vários motivos. E buscando uma psicoterapia, como a doutora Ana oferece, conseguiu se abrir e hoje o casal tem uma vida boa, gente. Meu Deus do céu. João, assim, eu fico analisando, posso trazer várias possibilidades. E aí, tipo assim, vocês são da área médica, da área da saúde mental e podem me auxiliar um pouco mais. Talvez por que o marido ele não demonstre muito sentimento dele. Por quê? Primeiro, medo de mostrar fraqueza, porque na verdade o homem ele tende a resolver todos os problemas na cabeça dele, ele enfrenta um leão por dia, isso é uma coisa comum. Tu pode encontrar um homem chorando e se perguntar para ele. Gente. Não. E aí, calma aí, se tu encontrar esse homem chorando e perguntar para ele se está tudo bem, ele vai olhar para você e vai falar que está tudo bem. Por quê? Porque ele é homem, existe isso na nossa cultura ainda hoje. Na cultura, claro, existe. Isso é uma das coisas. Outra, medo de abrir o que ele está sentindo e ser ridicularizado. O ser humano está sendo proibido de ter sentimentos. Hoje, dos 6 sentimentos primários, a gente só pode sentir felicidade. A gente não pode mais sentir raiva, a gente não pode mais sentir tristeza, a gente não pode mais sentir nojo, a gente não pode mais sentir medo. Porque tá com medo vai ser ridicularizado. Né? Tá com nojo, por Deus, não pode ter nojo de nada, tu tem que enfrentar. Né? Tá triste, mas por que tá triste, cara? Tua vida é tão boa. Né? Tu tá com raiva, tem que tomar remédio. Né? Que isso? Muitas vezes a raiva é que nos impulsiona a fazer coisas que a gente precisa fazer e não tem muitas vezes a iniciativa de fazer, e a raiva vai lá e nos dá essa iniciativa. Não que ela não deva ser controlada, não que ela não deva ser contida, né? A raiva não é fazer mal para os outros, né? Os sentimentos eles estão sendo engolidos e a gente está sendo adestrado a se utilizar apenas do sentimento de felicidade. E isso está sendo um problema, que é o que tu estava falando agora. Então, assim, poxa, eu falei assim, tem várias coisas. Então, o cara, às vezes, ele não vai falar porque ele acha que ele tem que resolver todos os problemas, tem medo de ser ridicularizado também, tem medo de se expor e as pessoas usarem isso, o sentimento dele contra ele, entendeu? Porque para ele é aquilo uma coisa que talvez seja muito importante, mas outras pessoas não dê tanta importância. Sim. E às vezes entra também a própria esposa, assim, por que isso... Vamos lá, vou dar um exemplo. Por que você está chateado? Não, porque, as coisas não foram bem hoje, o meu trabalho não foi legal, não sei... tá preocupado com o teu trabalho, chegou em casa agora, tá trazendo problema de casa. Então, assim, ela quis conversar, queria que o cara conversasse, mas no primeiro momento em que ele falou de alguma coisa que
o desagradava, ele quis dizer qual era o problema, ela pegou, fez pouco daquilo. Isso acontece dos dois lados, né? Faltou técnica, né, doutora? E o homem, né, tem essa questão cultural, realmente, a gente ouve muito, o homem não chora, né, o homem tem que ser forte. Então, e muitas vezes é algo que é familiar para a pessoa, né? Ela não aprendeu desde cedo que ela poderia sim falar das emoções, que poderia sim chorar. E então, desde muito cedo, aquilo foi meio imaginário masculino, é normal para um homem. O homem não chora, o homem tu é forte, faz tudo. A gente é engolir esse tipo de sentimento. E é normal, cara, é normal. Entendeu? Tem que ver se o homem se assustar, que é o sexto sentimento, é o susto. Se o homem se assustar, isso vai ser um problema, hein? Doutor, eu vou entrar numa outra linha e vamos falar de relacionamentos abusivos. Ótimo. Relacionamento abusivo. Por exemplo, não vou citar nome, mas eu tenho um amigo meu que ele vivia dentro do relacionamento em que ele, a mulher perseguia o cara não podia fazer nada. E como isso afeta a vida do cara? Ele não pode trabalhar, não pode sair, não pode conversar com outras mulheres, a mulher ficava vigiando ele o tempo todo. Então, assim, o quanto isso é ruim para a vida dele, para a vida dos dois, na verdade. Entendeu? Assim, como perceber que esse relacionamento é um relacionamento abusivo? E isso acontece do homem para a mulher, mas também acontece da mulher para um homem. Sim, bem colocado. Acontece também da mulher para o homem, né? A gente ouve muito falar de homens abusivos, mas existem mulheres abusivas também. E normalmente, quando existe uma relação abusiva, existe uma dinâmica abusiva. Onde um é abusivo com o outro, muitas vezes, sabe? Mas será que, assim, eu vou fazer uma pergunta, assim, será que o outro não permite, assim, porque tu vai sair, tu vai trabalhar agora, tu vai com essa roupa, porque tu tá saindo... Assim, vamos lá, a minha esposa ela tá assistindo aqui e ela me conheceu, já era policial, já fazia as coisas, já trabalhava, ficava às vezes, fazia plantão final de semana, ou saía, tinha que ir para uma outra cidade, saía de manhã, 8 horas da manhã, agora chegava amanhã, 7 horas da noite, com a mesma roupa, com os caras presos, e voltava, chegava em casa assim, sem dormir, cansado, mas por quê? Era o meu trabalho, ela me conheceu assim, e tipo assim, e ela sabia que eu tinha isso, que eu ia fazer isso, mas agora, se ela me conhecesse já dentro do meu ambiente, trabalhando, que eu tinha contato com outras pessoas, que eu conversava com outras pessoas, e ela quiser, assim, não, agora tu não vai mais trabalhar na polícia, tu não vai sair mais plantão, não vai fazer isso. Então, assim, querer privar o meu trabalho, uma coisa que de repente foi uma coisa que ela me conheceu, que era é o meu sustento, vamos lá, é o meu trabalho, é onde que eu tiro dinheiro, levo para casa. Isso não prejudica, não faz mal. Como é que a gente pode falar assim, o negócio é o seguinte, tu me conheceu assim, então como é que a gente consegue controlar a pessoa que é abusiva? Se é que existe essa palavra, controlar o abusivo, ou frear o abusivo. Ou quais seriam os limites do que é abuso, né? Para a doutora falar um pouquinho pra gente, legal. Sim. Então, normalmente essas pessoas que são abusivas, a gente acaba entrando aí um pouco nos transtornos, né? São pessoas com transtornos de personalidade, narcisista, enfim. E pessoas que viveram muito isso, que era familiar para eles. Então, por exemplo, eu cresci com pais que eram extremamente violentos, ou que a relação era muito turbulenta. Eu vou querer uma relação, não que eu queira, né? Mas eu vou acabar encontrando relações muito semelhantes no futuro. Porque é isso que é familiar para mim, que é confortável para mim. Na verdade, tu vive naquela loucura e isso para ti faz parte da tua vida. Inconscientemente busca aquilo, né? Tinha um professor meu que falava que aquilo que é familiar, aquilo que é confortável, é como se fosse uma banheira de bosta, sabe? É quentinho, é confortável, mas é uma merda. Sabe? Literalmente, né, às vezes dentro dela. Está literalmente na merda. Então, aquilo que é familiar pra gente, que acontecia lá no passado, que a gente via nossos pais fazendo, é confortável, mas não é bom, sabe? Então, nós acabamos entrando em relações abusivas, em relações tóxicas, ou fazendo, né? A pessoa que está sendo tóxica, ela faz porque ela tem uma autorização para isso que veio lá de trás, sabe? A outra pessoa, a pessoa não fica tóxica da noite pro dia, né? Não, com certeza não. Ela vai construindo isso, vai suprimindo o outro, vai pisando no outro até chegar ao ponto em que ela controla o outro. Isso. E começa com pequenas coisas. A minha pergunta é a seguinte: mesmo percebendo que você está dentro de um relacionamento tóxico, por que as pessoas insistem em ficar nesse relacionamento?
essa questão de ser muito familiar para elas. De estar na banheirinha quente de bosta, sabe? De ser familiar, de ser aquilo que ela está acostumada. Então, não tem como fugir. É necessário terapia. É necessário se autoavaliar. Poxa, eu não deveria estar nessa, então eu vou para terapia para que alguém me ajude. Isso me lembra um filme, talvez vocês já devam ter visto, do Selton Mello, O Cheiro do Ralo. Não. Me lembra essa conversa. Nunca vi esse filme, então fica aqui a dica. O Cheiro do Ralo. Me lembra muito agora o que a doutora Ana Beatriz falou aqui. Porque é estranho, né, João? Assim, na verdade, às vezes a gente encontra pessoas que elas não permitem que você seja você mesmo. Na verdade, a outra pessoa, ela se anula para poder se manter no relacionamento. Isso é muito ruim. Isso acontece com homens, acontece com mulheres todos os dias. E aí as pessoas não conseguem se desvencilhar desse relacionamento abusivo. E depois que se desvencilham, elas vão perceber. Demora tempo para perceber o quanto que aquilo fazia mal para ela. Sim, e assim, não é porque a pessoa... Poxa, a pessoa é burra, a pessoa é muito ingênua. Não é isso, sabe? A pessoa não é burra por ter se colocado numa relação tóxica ou ingênua. Ela simplesmente nem percebeu, aquilo foi acontecendo. É tão familiar para ela, é tão comum, que aquilo foi acontecendo e quando ela viu, ela estava ali. E ela não consegue sair porque aquilo é confortável. E aí eu acho que também entra outras coisas, né? Na verdade, a gente está acostumado... Nós somos pessoas de vícios, né, João? A gente se conforma assim, com algumas coisas. Vou dar um exemplo. Tipo assim, cara, tô com a Tassi, já vai fazer 12 anos que a gente está junto. E, porra, o pai dela é um cara fantástico, é o segundo pai para mim. A dona Lenita é uma Eu já conheci, esse homem é fantástico, Meu sogro e minha sogra são fantásticos. Então, assim, porra, eu não tô casado só com ela. Eu tenho o meu sogro, que é um cara top, a minha sogra, que é fantástica. Mas manda um abraço pra eles, meu Deus. Já tô falando, mandar um abraço pra dona Lenita, pro seu Pedro. Então, assim, são pessoas que você se acostuma a estar junto com eles também. Eles fazem parte da minha família. Então, uma vez por semana, no final de semana, eu vou lá para almoçar junto com eles, porque quero estar com eles também. Então, talvez a gente também se acostume muito que a gente não está só... Pelo menos eu não estou só com a Tássia, eu tenho outras coisas. A família dela acaba se tornando a minha família. O final de semana, aquilo que a gente faz é uma coisa que é uma prática, uma coisa comum a gente. Então, talvez a questão de a gente conseguir romper um vínculo não é só romper com a pessoa, é romper com a tua própria comodidade. Porque você vai deixar de fazer aquelas coisas. Chega o final de semana, rompi. Agora eu não sei o que fazer, porque o seguinte, no final de semana eu fazia isso, fazia aquilo, de noite eu fazia aquilo. Então a pessoa sente falta muitas vezes, não do relacionamento tóxico, mas de todas aquelas outras coisas que ela estava acostumada a fazer. Sim. Entrando um pouco na teoria, quando a gente termina um relacionamento, a gente se sente um tanto fragmentado, um tanto... que em pedaços. Porque quando nós iniciamos um relacionamento, nós formamos o papel de namorado, de esposa. Então, aquele papel está internalizado. Né? Então, quando o outro se vai, ele não deixa de existir do dia para a noite. Esse papel não deixa de existir do nada. Eu fui namorada por muito tempo. Eu fui esposa por muito tempo. E agora, o que eu faço com esse papel? Isso é meu, sabe? Então, a gente se sente realmente fragmentado. Tiraram um pedaço de mim. É mais ou menos isso. E já aconteceu, muitas vezes do paciente me dizer, doutor, eu não sei mais o que me faz feliz. Não sei mais o que me faz feliz. Eu perdi a capacidade de ser feliz. E eu vou fazer uma pergunta que agora vai ser cruel, cara. Vamos lá. Beleza, então assim, as pessoas assumem papéis de assim, porra, eu era namorado, eu era marido, eu era noiva, eu era esposa. A pergunta, o homem e a mulher encaram esse término da mesma forma? Vou dizer por quê. É uma coisa comum, corriqueira, está nas mídias sociais, que o pessoal sempre fala que a mulher se prepara para deixar o homem, enquanto o homem não se prepara para isso. Simplesmente, de uma noite para o dia, ele pegou, está solteiro, e a mulher já tinha preparado o caminho inteiro para ir embora. E ela vai se afastando de uma forma aos poucos. Então, na verdade, ela vai matando o relacionamento, vai matando... ela vai começando a idealizar até chegar a um ponto em que ela realmente rompe e ela vai embora e o cara é pego de surpresa. Isso é uma verdade, uma mentira? Essa é uma resposta para a doutora Ana construir com a gente. Né? Então, é muito comum ver assim, a mulher chegar na terapia, ela saber que o casamento acabou, mas aquilo perdurar por bastante tempo ainda.
Pô, ela começou a terapia, ela ficou ali 1 ano até realmente... Ela sabia que o relacionamento tinha acabado, mas ela ficou ali 1 ano até realmente terminar o relacionamento. Então, quando ela já sai bem dizer assim, ela já sofreu, já bem resolvida, já sofreu o luto. Ela já sofreu bastante. Claro que vai continuar sofrendo ainda por algum tempo. Afinal, a pessoa vai sair de casa, ela vai sentir falta, enfim. Mas ela já viveu muito daquela separação. Antes. Ela já, na verdade, já se programou, já pensou como é que ia ser as coisas. Sim. E aí, geralmente, o cara, quando sai, é igual com aquele cachorro quando abre a porta, sai correndo e morre atropelado. Mais ou menos assim, não sabe por onde tá correndo. É uma pergunta... Realmente... Não, é uma coisa... É uma pergunta ótima. Perfeito, então, perfeito. Então, assim, ó... Realmente, a doutora confirmou que viu? Assim, a mulher vai se preparando no luto, vai se preparando para separar. O homem não. O homem, muitas vezes, ele, tipo assim... Ah, pô, a mulher brigou comigo, falou isso, falou... Ah, o cara não percebe. Para ele tá tudo certo. Ele vai perceber quando realmente, assim, o negócio tá acabando, tá? E o cara não tem essa... Mas eu ainda penso que falar assim é ainda uma forma de generalizar, né? É uma forma engraçada de falar, uma forma do podcast, uma forma nossa de fazer uma brincadeira, mas ainda é uma forma de generalizar, né? Porque, sim. Vai ter gente de todos os tipos, de todos os lados, né? Vai ter o bondoso, vai ter o malvado, né? De todos os lados, né? Eu acredito que sim, né, doutora? Sim. Então, como a mulher, ela tem essa coisa mais afetiva, muitas vezes o homem nem percebe, né? Que a mulher tá esperando mais carinho, que a mulher tá... Acontece realmente na prática clínica. É assim, ó, eu vou trazer um caso aqui de muitos anos atrás, João. Eu lembro que uma vez que eu estava na central de plantão, cara, eu estava atendendo lá no plantão aqui na CPP, no Garcia, e aí apareceu um cara para fazer um boletim de ocorrência e ele me explicou, falou o seguinte, que ele conhecia uma mulher que tinha filho, ele levou para casa dele, colocou a mulher dentro da casa dele e que depois de muito tempo o ex-marido veio visitar os filhos. Sim. E veio e ficou na casa dele. Como assim? É isso. O ex-marido veio e ficou na casa dele. Tipo assim, ou seja, ficou hospedado? Foi hospedado na casa dele. E a mulher dele chegou e falou o seguinte: tu não vai trabalhar hoje? Coitado, cara, assim, me deu pena dele porque ele falou assim, pô, minha mulher tá mandando eu sair de casa, bem dizer, pra ficar lá com ele. Aí eu falei, tá, e tu veio fazer na delegacia o quê? Cara, fazer um BO de corno, de chifrudo, cara. E foi lá pra fazer o BO. Ai, então, assim... Infelizmente, são coisas que acontecem. Então, assim, o cara não esperava. Ele pegou realmente, assim, ó, ele não... isso é uma coisa que eu tô falando, assim, de relacionamento, eu tô brincando, tô zoando. Estranha, né, mas se tu parar e analisar assim, pô, João, ela tava ferrada, tava na rua, o cara pegou assim, não, porra, levou ela pra dentro de casa, cuidou dos filhos dela, sim. E de repente o cara que abandonou ela, que jogou ela na rua, veio fazer uma visita, ela colocou esse cara, que era o canário, o cafajeste, vamos dizer assim, sim. Dentro da casa do cara que cuidava dela, que cuidava dos filhos dela, e desculpa, ainda desrespeitou o cara dentro da casa dele. Sim. Entendi. Isso é uma coisa estranha, que a gente vê, então assim... Isso beira o transtorno mental, né, doutora? Temos um problema aí, né? Cara, então assim, ó, imagina uma coisa dessa. E aí, tipo assim, tu chega na delegacia, e é óbvio, eu era bem mais novo, né, cara? Naquela época, eu falei assim, tu quer o quê, meu? Quer que eu faça um BO de corno, chifre? Não tem que fazer, cara. Sim. Assim, ó, aí eu peguei e falei assim, ó, quer fazer um negócio legal? Tipo assim, ó, seja bom pra caramba. Eu falei assim, não, tá tudo certo. E quando ela pegar, o cara foi embora, fala assim, ó, vou te dar aqui, toma aqui, ó, 500 pila, vai lá no shopping comprar o que tu quiser. Quando ela chegar, tu já pegou as coisas, botou no caminhão e foi embora. É que nesse aspecto eu sou mais racional. Mas só que é o seguinte, quantas pessoas... homem pensa nisso. Cara, é difícil. O cara realmente ele fica assim, ele fica derrubado. Ele não sabia o que fazer, cara. E tipo assim, porra, a gente brinca, mas se for parar assim, ó, pra ele assim, ó, ele foi ali pedir ajuda que ele não sabia o que fazer, João. Ele tava sem chão, claro, cara. Claro. Sem chão, sabe? Não, mas, era assim, isso eu ligar pro SAMU, pra esposa dele. Mas assim, nem sempre o homem é pego de surpresa, sabe? A mulher, quando ela vem pro consultório, como eu falei, ela vem, muitas vezes ela já sabe que a relação acabou, mas demora ainda um tempo para sair dela. O homem, quando ele vem se queixando, normalmente, e também a relação para ele já acabou, mas as queixas elas são um pouco diferentes. Quais são essas queixas? São mais geralmente? No sentido de assim, poxa, sempre tudo igual. Eu reclamo, eu falo e sempre as coisas não mudam, sabe? Mas será que ele realmente quer terminar ou ele quer melhorar o relacionamento dele? No fundo, ele sabe que já acabou. Então, o homem nem sempre é pego desprevenido.
Tá. E numa situação dessa, doutora, para aquele que ainda não acabou, mas vamos pegar uma situação então do dia a dia, né, para a gente poder, agora para fechar aqui, né, já temos aí 9 minutos para terminar o programa, mas vamos pegar uma situação corriqueira dessa, né, em que o homem começou a reclamar de que tá tudo igual. Ou que a mulher começou a reclamar de que o afeto está sendo doado de forma errônea ali pelo homem e tudo mais, que são os casos que mais acontecem de término de relacionamento. Como é que a gente faz para reestruturar isso? Porque tem muita gente que está assistindo a gente, Rui, que está se vendo nessa situação. Poxa, mas eu estou realmente achando que está tudo igual. Será que o meu relacionamento vai para isso? Vai para o término? Está indo para o buraco? Né? Ou então aquela mulher que acha que, pô, meu marido está trabalhando demais, a gente está correndo muito atrás demais, está batalhando demais, está tentando estruturar um dos pilares e o pilar do afeto está ficando. Né? O que esse casal pode fazer, além de procurar ajuda profissional, o que eles podem fazer para conseguir reestruturar já do início e não deixar chegar numa situação caótica em que não tem mais situação? Conta para nós, doutor. Então, realmente, assim, quando a gente vê um casal à beira de terminar, quando não precisaria, sabe? Tinha jeito, é muito triste, né? Sim. A gente não precisa ver um relacionamento acabar, assim, por falta de tentar, né? Como a gente falou hoje. Poxa, hoje em dia a lógica passa para o lado próximo. Sim. É tão fácil você terminar uma relação e começar outra, sabe? Então, quando a gente tem um vínculo aí, onde existe ainda afeto, onde existe pelo menos um daqueles pilares de pé, a gente precisa persistir para que ele continue, sabe? Sim. Então, existe afeto, existe, poxa, uma sexualidade legal, existe um dos pilares que ainda está em pé, procura ajuda, procura psicoterapia, sabe? Às vezes as pessoas também estão doentes, né, João? Vou falar o seguinte, doutor João, assim, vamos lá. Vamos dizer que assim, as pessoas combinaram, conversaram. Ah, não, pô, eu quero seguir minha vida, assim, eu vou continuar estudando, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Vou dar um exemplo agora, vou fazer um doutorado, vou passar um perrengue do caramba para fazer doutorado. Fazer, né? Meu Deus do céu. Assim, vou passar um perrengue para fazer doutorado, pô, tem meu trabalho, tem isso, tem aquilo. E chega uma hora em que a gente fica assoberbado de trabalho, de estudos, de coisas que a gente tem. Sim. Então o nosso relacionamento também, ele fica um pouco mexido. Por quê? Porque muitas coisas vão dividir a atenção. Tu vai estar cansado, tu vai ter momentos em que você simplesmente assim, o volume de trabalho, o volume de estudo vai fazer com que você procure os prazeres imediatos também. Sim. Entendeu? Prazeres imediatos. Então, às vezes, tu não vai querer conversar com tua mulher, às vezes tu vai querer ver televisão, jogar videogame. Tô falando isso pro pessoal mais novo, né? Jogar videogame, tu vai buscar dentro do sexo bebida. Entendo. E aí, tipo assim, a tua mulher vai olhar pra assim, porra, tu não conversa comigo mais, pô, tu senta ali, tu toma uma cerveja, ou então tu pega, tu tá sempre cansado, ou tu só vem falar comigo quando quer transar. E aí, sim, coisas que acontecem no cotidiano e acaba aquele relacionamento. E ele vai acabar, sabe por quê? Porque tem alguém que tá doente, que tá passando por uma fase ruim, mas é uma fase. Sim, sim. E as pessoas também não percebem essas questões. E uma falta de estruturação prévia também, porque agora tu estás dizendo assim, claramente, vou fazer um doutorado. O Rui vai fazer um doutorado, o Rui é policial. É um baita policial da cidade de Blumenau. Vai fazer um doutorado. Ele vai passar uma fase complicadíssima. Isso tem que ser planejado dentro da família. E dificuldades virão, né, doutora? Sim. Dificuldades virão. Então, já precisa ser planejado isso previamente. Agora, se o casal tá que nem ali um elefante desgarrado, né? Que não vai cada um para um lado correndo e não sabe o que fazer primeiro, bom, isso vai dar ruim. É o que se espera que vai dar ruim. Agora, como é que a gente faz essa estruturação, esse planejamento familiar para que possa prever e encontrar já previamente essas situações para que a gente possa prevenir esses problemas, doutora? Prevenir os problemas? Vamos lá. Prevenir um problema. Me ajuda. Vamos lá. Eu vou um pouco mais além. Vou trazer isso aqui que o João falou, para mim foi importante. Por quê? Cara, eu tô há quase 12 anos com a Tassi. Cara, eu passei por um momento ali, estive na política, fiquei 2 anos indo e voltando para Floripa, viajando no estado, agenda para cima e para baixo. Às vezes, final de semana, só passava em casa, trocava a mala de roupa e voltava para Floripa, ou estava indo para Chapecó, Xanxerê, para Criciúma, e estava viajando no estado direto, viajando para fora do estado. E assim, nesse momento, assim, eu deixei de ir para academia, pô,
bebia pra cacete. Sim, não sim, era sim. pouco. Vamos lá, tava bebendo pra cacete, comendo pra caramba. Todas as minhas reuniões era almoço, café da manhã, jantar, churrasco. Então, tipo assim, aquele cara que ela conheceu já não era mais a mesma coisa. Eu abri mão. Tava, de certa forma, se entregando, né? Em Entendeu? algum momento. Né? Não, porque naquele momento eu tava vivendo uma outra fase, João. Sim. Eu tava assim, naquele momento, eu precisava estar naquelas reuniões, precisava fazer aquilo, e chega um momento em que você vai assim, porra, isso tá me fazendo mal. E ela compreendeu, tipo assim, ó, voltei pra academia, ela foi uma das pessoas que pegou, que me motivou a fazer isso, assim, ó, Ótimo. pô, tu tá abrindo mão de você pra fazer coisas que talvez não te retorne pra ti, mas tu tá abrindo mão da tua saúde, abrindo mão de uma porção de coisas, e tá abrindo mão da tua própria família pra fazer coisas que não vale muito a pena. Então, assim, vamos lá. Então eu peguei, escutei um pouco mais, voltei pra academia, voltei a treinar, voltei a fazer as coisas, e aí, tipo assim, tomei muitas decisões. E a gente precisa ter alguém que, muitas vezes, que vai te puxar, que vai te compreender. O problema é quantas pessoas que estão do seu lado realmente, que querem estar do seu lado, que querem realmente ter um relacionamento mais profundo. Hoje o nosso problema é a superficialidade, cara. As pessoas... apoio é muito importante. Né? Isso, as pessoas elas não aprofundam o relacionamento, elas não querem mais, de forma alguma, passar por aquela fase ruim. Tipo assim, cara, João, porra, vamos lá, cara, eu não tenho vergonha de falar isso. Tem uma época que eu peguei, tirei a camisa, olhei no espelho e falei, meu Deus do céu, como é que minha mulher tem coragem de ficar comigo? Como é que eu tô, porra? Como é que eu fiz comigo? Isso rima com essa conversa de ter conversas difíceis, né? Sim, e tipo assim, ó, eu não me reconhecia mais. Eu falei, cara, olha só que merda que eu fiz comigo, cara, como é que eu tô, cara? O que eu fiz na minha vida? Por que eu abri mão de fazer isso, de cuidar da minha saúde, de fazer as coisas? Então, assim... E demora pra gente, às vezes sozinho a gente não percebe. A gente precisa ter pessoas, uma rede de apoio de pessoas que falem pra gente, que gostam da gente e que falem. Assim, ó, João, vamos pra academia, filho. Vamos pra academia. Eu tô ouvindo isso aqui há 6 meses, tá, gente? Vamos pra academia, vamos treinar, vamos cuidar da tua saúde, vamos cuidar, vamos fazer isso. Porque não adianta tu querer cuidar das pessoas, mas também não se cuidar. Sim. Quem cuida de quem cuida. Então é importante a gente ter uma rede de apoio, ter pessoas que gostam da gente, que vão falar pra gente que a gente precisa fazer. Eu acho que talvez o grande problema do relacionamento é a profundidade, as pessoas realmente se importarem com a outra. Eu não sei se eu estou equivocado, doutora. Não tá, de maneira alguma. É uma ótima configuração para que isso aconteça, com certeza, é o amor, né, doutora? Né? É o amor em que se ter conversas difíceis é possível, desde que se tenha amor, né? E que não tenha ataques, tenha amor para que se faça isso. Cara, tu falou um negócio que é importante. Tem amor e não tem ataques. Porque é o seguinte, é fácil você apontar o dedo pro outro, né? E falar do problema que o outro faz. Da toalha no chão, do copo que tu deixou, disso, daquilo. Tudo isso transforma em transtornos, né? E fazer isso com rancor, né? E fazer isso com maldade. Né? Mas com amor, eu acredito que a família vai ser mantida. E quando a gente mantém a família, né, doutora? É como aquele paciente do pronto-socorro que a gente conseguiu salvar. Né? Verdade. Isso aí. Verdade. Poder não deixar um casal se desfazer quando ainda existe amor, existe afeto, isso é muito gratificante, é muito bom. Bacana. Rui, acredito que o nosso papo já está chegando ao fim. Já. Né? Já é 7h59, vê como o tempo voa aqui, né? Nosso papo está chegando ao fim. Quero agradecer a doutora Ana Beatriz, grande colega, né? Pessoa que trabalha lado a lado conosco aí no Serviço de Saúde Mental de Blumenau também. Quero agradecer a presença da doutora Ana Beatriz, nossa terapeuta de casal. Agradecer, parabenizar João Roberto Marcelino pelo aniversário, pelos 51 anos dele. Parabenizar meu paizinho, que está lá no céu, que faria hoje seus 70 anos de idade, seu João Vicente Dal Bosco. E Rui, está contigo agora. Meu irmão, primeiro assim, vamos lá. Eu queria que você dissesse, se a pessoa precisar de você, como é que ela se contata com você, João? Comigo ela pode entrar em contato pelo telefone 479-8923-3773. Repito, 479-8923-3773. Atendimento só em Blumenau? Atendimento em todo o Brasil, né? A gente atende aqui em Santa Catarina, tem atendido Florianópolis, tem atendido Criciúma, tem atendido Caçador, tem atendido demais, Indaial. né? Indaial, Timbó, Rio do Cedro, a gente tem paciente por todo o Brasil, São Paulo, tem paciente até no Canadá, Rui. Tem paciente até no Canadá, né? Doutora Ana Beatriz. Exatamente. Como é que a gente chega até a senhora, por favor? Pelo telefone 47-99782-6067. Repita. 47-99782-6067. E para fechar, o que a senhora diz ali? A pessoa está com problema no relacionamento, faz o quê? Busca terapia, com Busca certeza. terapia. Bom. Agradeço demais pelo convite de vocês, viu?
Eu que agradeço, na verdade, eu tenho que agradecer uma opção de gente. Queria agradecer aqui o Celso Renner, esse cara fantástico, que é o cara que fotografa, faz coisa, foto para empresa, foto para casamento, foto de formatura, o que tu precisar. Tem um evento... Eu tenho um evento, assim, tem um evento, eu preciso que a gente tire umas fotos bonitas. Assim, ó, o Celso consegue fazer até milagre, cara. O cara vai ficar bonito nas fotos. Ele dá um jeitinho. Não, bonito, né? Ele vai usar uma porção de coisa ali, mas a foto fica bonita. O Celso é campeão. Agradecer ao Celso Renner. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Além disso, cara, queria agradecer também a Reflon, a Bom Blue. E assim, agradecer a sua presença, meu irmão, que é sempre um prazer você estar aqui, ter você apoiando, na verdade, o conhecimento que você tem é vastíssimo. Fico muito feliz de tê-lo aqui como nosso host também, uma pessoa que nos ajuda aqui nesse podcast. Doutora Ana Beatriz, fiquei muito feliz com a sua vinda, te agradecer que veio lá de Balneário Camboriú aqui para poder conversar com a gente e falar de um assunto tão importante. Pessoal, precisando. Claro, por favor. Mais um lembrete, pessoal. Agora, na segunda-feira, às 6h30 da tarde, fomos convidados a dar uma palestra na ALESC, Assembleia Legislativa, né, dos Deputados em Floripa. Estaremos lá para falar sobre a vacinação do Covid em crianças abaixo de 5 anos. Estaremos com o World Council for Health. Organização esta que tive o prazer de ser nomeado como vice-presidente. Uma organização presente em 254 países, um braço da OMS, Organização Mundial de Saúde. Excelente. Foi o que eu falei, né, cara? Aqui é outro nível, cara. É outro nível. Bacana demais. Bom demais estar do seu lado, meu irmão. Doutor, é contigo a finalização. Manda um abraço, um beijo para o pessoal lá. Fala com o teu público aí. Você finaliza, contigo. Certo. Então, como vocês ouviram aqui, se você está com dificuldade no seu relacionamento, não deixa o teu relacionamento acabar por pouca coisa. Ou por qualquer que seja a dificuldade que vocês estejam passando. É muito triste que uma relação acabe quando ainda existe afeto, quando ainda existe amor, quando ainda existe algo de bom. Então, procure ajuda, procure psicoterapia, procure a mim, procure o Dr. João, né? Estamos à disposição de vocês. Muito bem. Fechou.